Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Esta é a lição de número 8, que será ministrada em 25 de maio de 2025, cujo título é Uma lição de humildade. E a nossa leitura diária desta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, está em João, capítulo 13, versículos 10 e 11, que trata de uma palavra consoladora de Jesus aos discípulos. O texto nos diz assim: Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. João, ele deixa bem claro para nós aqui a situação espiritual dos discípulos. Quem estava em comunhão com Jesus, quem estava servindo realmente ao Senhor, quem era fiel ao Senhor, apesar das falhas, não é? Havia ainda alguns elementos da vida espiritual que estavam passando por maturidade, por um processo de maturidade, que eles estavam amadurecendo, mas os discípulos eram fiéis, serviam verdadeiramente ao Senhor Jesus. Havia algumas questões pessoais que eles estavam resolvendo, como nós podemos ver no caso de Pedro, nos versículos anteriores, que disse: não, Senhor, o Senhor não pode lavar-me os pés. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem partes comigo. Aí você percebe que Pedro estava passando por um processo de maturação, de plena conversão, mas ele servia ao Senhor, ele estava com Jesus. Ele tinha o coração voltado para Jesus. Então, quando ele diz aqui, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, é que Jesus estava dizendo: todos têm o coração comigo, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, ou seja, vocês todos têm o coração voltado para a minha palavra. Vocês todos amam a minha palavra, ouvem a minha palavra, recebem a minha palavra, porque a palavra é água que purifica. Então, vocês recebem a minha palavra que purifica. Então, vocês estão limpos, mas não todos. Tem um que não recebe a minha palavra. Tem um cujo coração não está limpo, porque bem sabia ele de quem o havia de trair. E disse: nem todos estáis limpos. É claro que Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou como um ritual, mas Jesus sabia que o coração de Judas não estava limpo. Ou seja, a mente de Judas já estava longe do mestre. O entendimento de Judas acerca do ministério do mestre era outro. A vontade de Judas era outra. Então, Jesus disse para os discípulos num determinado momento, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, essa palavra que eu vos falei vos limpou, vos purificou, vos transformou, fez de vocês novas criaturas. Mas Judas não.
porque Judas não abriu o seu coração para receber a palavra do Senhor. Judas tinha outras intenções. E acontece isto com muitas pessoas. Estão na igreja, servindo ao Senhor, participam de tudo, mas o coração não está limpo. Ouvem a palavra, mas as intenções do coração são diferentes. E o Senhor conhece. E daí as perguntas que surgem, mas ele não estava na igreja? Ele não servia a Deus? Ele não era crente? Ele não era fiel? Ele não era dizimista? Ele fazia tudo, mas o coração não estava limpo. Os gestos não acompanhavam os sentimentos do coração. Então, tanto que Jesus disse a Judas, avisou: o que tens de fazer, faze-o depressa. E os discípulos não entendiam nada, mas o Senhor conhece todas as coisas. E isto é uma lição para nós também. Por isso que o Senhor Jesus nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele está falando da interioridade. Ou seja, todos os nossos gestos acompanham a nossa interioridade, a nossa limpeza, ela vai à interioridade. A palavra de Deus, que é água, ela penetra também, né, assim como a espada, na divisão da alma e do espírito. Ou seja, é na área mais íntima do ser humano, na interioridade, estás limpos internamente. Porque os nossos gestos devem acompanhar o nosso homem interior. Há muitos cujos gestos não estão segmentando este homem interior. Que não sejamos tais pessoas. Amém?